Daí o que você faz? A metade você põe aqui, pra bater junto. Ó, metadinha aqui, ó, põe pra bater junto. O resto você aparta. Que agora eu vou bater isso daqui por 1 minuto. Deixa bem batido aqui, ó. Isso que é rapidinho, fubá. Pra vocês verem que é uma receita rápida, fácil, pra dona de casa que não tem muito tempo a perder na vida mesmo. Você tá com vontade de comer o pão de queijo, tá barriguda, com desejo, a criança tá quase pulando a barriga já. A criança já tá dando coice pra nascer e você tá com vontade, você não quer que a criança nasça com cara de pão de queijo, azeda que tem um polvilho, essa ambulância estiver na porta de sua casa, você já tiver em trabalho e parte, espera aí. Rapidinho aqui, em 9 minutos eu vou fazer meu pão de queijo, vou comer e vou pro hospital. Aí você dá pão de queijo pros enfermeiros também, que é prejuízo de garrafinha. Então, vamos bater aqui essa coiseira, fubá.